Mais um Suzy Valério online para você ser edificado, para você ser abençoado. Eu estou aqui com a Val, que é advogada, que é mãe e que está aqui hoje para participar do desabafo com a Suzy. Val, você está aqui para desabafar. Que desabafo é esse, amiga? Oi, gente. Obrigada pela oportunidade. A minha situação ela é bem delicada, né? Eu tive o meu filho tirado de mim por 60 dias por causa da alegação da lei de alienação parental, que é uma lei que muitas mulheres não têm conhecimento, que elas acham que é algo positivo para elas. E aí a gente se depara com inúmeros artifícios e artimanhas dentro da lei que é usada contra a mulher, que muitas sabem e muitas passaram pelo processo, elas sabem que é a lei da mordaça. Por quê? Porque ela é uma lei machista, ela é uma lei o qual os homens que estão torturando as mulheres através da medida protetiva que nós temos, eles utilizam a lei da alienação parental contra as mães para então continuar a sua violência doméstica, os seus atos de pedofilia, os maus tratos contra as crianças, e a mãe continua sendo massacrada fora de casa por causa dessa lei, que ela tem um vício de origem. E a Val, como advogada, ela está cada vez mais mergulhando fundo nessa área. Ela então se destaca muito hoje em dia nas redes sociais, exatamente pela situação que ela está vivendo e que ela fala no seu Instagram todos os dias da sua rotina, do que está acontecendo. E hoje ela está aqui para convidar muito mais mulheres para estarem com ela nessa guerra, nessa batalha, né, Val? Exato. Eu me deparei com um mundo que eu não tinha conhecimento, né? Embora eu seja advogada, embora eu tivesse acesso a muitos problemas que o advogado tem acesso, eu não sabia que tinha esse submundo. A lei, ela está colocando muitas mulheres para passar por situações os quais os homens, utilizando esse artifício, estão massacrando as mães, né? O que você começou a viver para você ter tanta certeza de tudo isso que você está vivendo e tantas mulheres te procurarem para desabafar também com você? Porque simplesmente o meu filho, nessa guarda alternada, que não é uma guarda compartilhada, temos que deixar bem claro isso. Ela é uma guarda qual a criança não tem moradia, é uma guarda que o meu filho fica mochileiro. 7 dias com um, 7 dias com outro. Essa é a guarda alternada. A guarda alternada. A criança ela não tem uma residência fixa, ela não tem regra, ela não tem lei, ela não tem um mundo dele que normalmente a criança numa guarda compartilhada tem. Uma criança numa guarda compartilhada, ela tem uma residência fixa e o companheiro ou o esposo, ele tem livre acesso ou a mãe tem livre acesso. Mas nesse caso, o meu filho, ele não tem residência fixa, ele fica sendo jogado para lá e para cá a cada 7 dias. Você como advogada, a gente já volta você como mãe, mas você como advogada, explica pra gente quais são os tipos de guarda numa separação conjugal, né, onde tem filhos, quais são os tipos de guardas que a lei oferece? A que é campeã é a guarda compartilhada. É a que normalmente é a que é utilizada pelo tribunal e pela justiça. O guardião é aquele que fica responsável pelo maior número de responsabilidades pela criança. Mas o outro, ele vai ter livre acesso, é muito mais prazeroso. A guarda compartilhada é muito mais prazerosa. Por quê? Porque o outro, ele tem um convívio, a criança não sente o impacto. Já a alternada, ela traz transtornos irreparáveis para a criança. Mas quando essa guarda alternada é colocada, não é porque os pais, né, no caso, que agora são ex-companheiros, não tem como conviverem? Porque a gente sabe que tem isso, né? Exato. No caso da guarda alternada, quando os pais eles não têm como conviverem, a guarda alternada ela ainda vai prejudicar mais ainda. Por quê? Imagine só a situação do meu filho. Eu não sei se ele está tomando vacina, eu não sei o que ele está comendo. Então, se a gente não tem contato, no caso, por causa da violência doméstica, aquele que cometeu o crime de violência doméstica e a mãe que tem a medida protetiva reconhecida por um juiz que é da vara
do crime de violência doméstica, ela sabe o porquê que ela deferiu a medida protetiva. Então, automaticamente, era para aquele que cometeu o crime, ele não tem direito à guarda. Agora vamos para a Val como mãe, né? No teu caso, é guarda alternada. Exato. E isso já tem há quanto tempo? Fiz 1 ano em dezembro de 2019. E o que mudou na vida do teu filho com essa guarda? Tudo. O meu filho, ele não tinha... Até então, ele tinha 1 ano e 11 meses quando aconteceu o crime de violência doméstica e eu precisei fugir de casa. Ele segurou a criança, me impedindo de sair com o bebê. Então ele correu na frente e entrou com a regulamentação de visitas. Então o que aconteceu? O meu filho até então nunca tinha tido nenhuma infecção, não é? E o meu filho foi colocado numa creche integral. Quando eu falava com o pai, a gente tinha pensado numa creche integral, sim, juntos. Mas nós iríamos ver como que o meu filho, o nosso filho, iria se comportar, como que ele iria aceitar ou não esse novo mundo. Então ele impôs, ele colocou integral e ponto final, e a criança, além de estar se deparando com uma realidade difícil, da mãe não estar mais presente, ele colocou os dias dele, era integral a creche. E quanto tempo você ficou sem ver o seu filho? 60 dias, porque foi assim, o Pedro teve pneumonia. De dezembro até abril, o Pedro apresentando febre, infecção e tomando antibiótico via oral. E aí, quando eu olhei para o meu filho no dia 2 de abril, eu percebi que o meu filho estava muito mal e eu levei para o Monte Clínico e o meu filho estava com pneumonia. Então, a médica ia passar a medicação novamente via oral e eu disse, doutora, não cabe mais via oral, porque ele está tomando desde dezembro até abril antibiótico via oral e ele fica com problemas, porque ele fica com diarreia, né? Porque a gente sabe que a amoxicilina, essas medicações de antibiótico dá esses problemas, essas reações. E aí, simplesmente, o meu filho ficou internado por 5 dias. Simplesmente, ele alegou alienação parental, que isso daí era uma estratégia da mãe para poder o pai não ter acesso ao filho. Ele entrou dizendo que eu tinha distúrbio mental, transtorno comportamental, porque a maioria dos homens que estão respondendo o processo na Lei Maria da Penha, eles sempre gostam de acusar a mãe de louca, de transtornada. Então, quando eu me deparei com essa informação, eu fiquei realmente indignada, fui para 2 psiquiatras, provei que eu tenho capacidade para o exercício da minha vida civil. E agora, por último, ele entrou com agravo dizendo que eu tenho síndrome de Munchausen, que é uma síndrome onde a mãe que adoece o filho. Porém, a síndrome de Munchausen é assim, algo muito abstrato. O meu filho está tendo uma dor no estômago, o meu filho está se queixando de um calor, algo que o médico, ao vasculhar, ele não encontra. Mas isso não cabe no caso do Pedro, porque eu tenho exame de raio-x, eu tenho exame de sangue, o qual comprova que o PCR dele estava realmente com uma infecção. Isso significa que ele teve realmente pneumonia? Que ele teve pneumonia e várias pneumonias durante o ano de 2019. Ele teve a pneumonia a qual eu curei, levantei um laudo médico atestando que ele estava curado, dei para o pai, perdi a guarda do meu filho. Val, quando você decidiu abrir, né, para a internet tua vida, você não era de expor sua vida na internet. Esse foi assim o teu último pedido de socorro? Foi o primeiro e último. Em abril, meu filho teve a pneumonia e quando eu visitei na creche o meu filho, eu percebi que ele não me conheceu. Então, quando eu vi que o meu filho não me conheceu, eu disse, meu Deus, está acontecendo uma coisa muito mais grave do que eu podia imaginar. Eu falei com meu filho, eu tenho testemunhas que estavam comigo lá. E ele não teve reação nenhuma, porque o meu filho ele fica desesperado quando me vê. E ele não teve reação, então aí uma amiga disse, você vai ter que pedir socorro, você vai ter que ir atrás da mídia. E aí eu fui e pedi socorro. Foi no dia 7 de junho que eu abri o meu Instagram, ou seja, de abril, né? Eu só abri o Instagram no dia 7 de junho, relatando que eu tinha sofrido crime de violência doméstica. Bem-vindo à Escola da Vida, hoje e no futuro. No futuro, a gente podia sentar no canto
e pensar e transportar pro canto que a gente pensou. Eu acho que os carros vão voar e vai ter várias curas de doenças. Os seres humanos vão encontrar várias espécies de animais. E vai ter aquela coisa de filme que você instala, aparece outra roupa. Eu acho que o futuro vai ser muito top. Eu acho que vai existir robô. E eu acho que a gente vai poder viajar com a nossa família para Marte. Isso vai ser muito legal. Mais importante do que saber o futuro é preparar o seu filho para ele. No Colégio Batista, a criança aprende a desenvolver competências e habilidades essenciais agora e no futuro. Com tecnologia, interatividade, criatividade e um sistema de ensino que propõe educar integralmente, transformamos experiências em aprendizado. Bem-vindo à Escola da Vida, hoje e no futuro. Ele não faz questão de ver o filho e de falar com o filho quando está comigo. Mas eu faço questão de falar com meu filho e de saber como meu filho está quando está com ele, porque, enfim, a medida protetiva é contra o pai, não contra o meu filho. E você consegue falar com seu filho? Não, de jeito nenhum. Como é que fica você como mãe? Eu fico preocupada porque eu fico sem saber, toda vida que o meu filho vem, eu fico sem saber se ele tá vindo com diarreia, o que ele comeu. Qual é o tipo de alimentação que está sendo dada para ele, se ele dormiu direito, se ele está sendo exposto a esse período de chuva que está aqui, não é? Então eu não sei quem cuida do meu filho. Ele chora de madrugada e muitas vezes ele diz assim, titia. Aí quando eu digo o que é meu filho, aí ele diz mamãe. Ou seja, ele é deixado com alguém para dormir. Então são essas situações que eu tenho que enfrentar por trás dos stories, por trás dos vídeos que eu faço no Instagram, que muitas pessoas não participam. Val, depois que você abriu, né, o seu Instagram e começou a contar toda a sua história, né, para todo mundo, rasgar, você já chorou no Instagram, você já se desesperou, você já, enfim, eu te acompanho lá e a gente já viu você de diversas formas, né? A gente tem acompanhado toda essa tua trajetória. Qual foi o dia assim mais difícil para você? Foi o dia que eu deixei meu filho no fórum, que eu tive que deixar a criança lá e ele no colo do pai dizendo mamãe, e eu não vi mais. Foi o dia que eu tive que entregar porque tinha medida de busca e apreensão e que se eu não entregasse, eles iriam arrombar a casa, como ele pediu, para arrombar a casa da minha mãe e tirar a força que a gente de casa. E eu não precisava disso, eles sabem disso. Ele sabe que o meu filho é meu bem maior e ele está usando isso. E o meu filho está sofrendo. Meu filho voltou agora para o pai no dia 28 de dezembro com um quadro infeccioso e teve 2 episódios de febre comigo. Aí eu fico entre a cruz e a espada, porque se eu levo para fazer exame, eu tenho síndrome de Munchausen. Se eu não levo para fazer exame e acontece alguma coisa com meu filho, é omissão de socorro. Entende qual é? Então eu me deparei, quando eu abri o Instagram, eu me deparei com diversas mães pedindo socorro no direct. Eu já tirei mais ou menos umas 470 mulheres de dentro de casa legalmente, porque elas querem meter os pés pelas mãos por causa do sufoco. Então eu converso com elas antes, oriento como que elas se armam. Como mãe e como advogada. Exato, principalmente como advogada, porque eu já sei todo o percurso que eles podem utilizar contra elas, não é? E aí eu vou orientando essas mulheres através do direct a como se posicionar legalmente, porque elas estão no olho do furacão, estão desesperadas. Vamos lá, mulheres que estão passando por isso agora, que estão nos vendo, estão passando uma situação exatamente como a sua e de muitas mulheres que te seguem. Quais são as primeiras atitudes que elas devem tomar? Elas devem sempre estar juntando provas. Por quê? Porque você não está vendo o seu companheiro aquelas falas agressivas, né? Aqueles atos também agressivos como
a violência doméstica. Você está vendo que ele tá, sei lá, estressado, ou ele está indignado, ou então ele está com ciúme. A gente sempre bota outro nome para o crime de violência doméstica. O que é um crime de violência doméstica? A gente imagina logo que é só agressão física. Uma agressão física. E existe a violência também com as coisas. Ele quebrar as coisas dentro de casa é uma violência material, que é uma violência doméstica. Ele falar nome feio contra a mãe, né, ser palavras de baixo nível, é um crime de violência doméstica. Ele dizer que vai matar, e é um crime. Ameaçar, xingar. Exato. Então isso tudo você precisa, querendo ou não. Você tem que dizer assim, com licença, o meu sentimento que eu tenho por você, mas eu tenho um filho com você, e aí eu preciso agora pensar na criança. Porque quando ele comete esses crimes na frente da criança, ele está perdendo a guarda. Como é que junta essas provas? É filmando? É fazendo o quê? Exato. Porque assim, a mulher tem que entender que ela não vai poder pegar o celular e filmar publicamente isso daí, porque ele vai avançar na câmera. Então eu oriento que elas coloquem o telefone no modo avião, liguem a câmera sem que ele perceba. Por quê? Porque no modo avião vai evitar de alguém ligar e atrapalhar o vídeo. Val, esse aqui é um desabafo grande, né? Onde a gente tá ouvindo você, quem tá em casa também, enfim, assistindo a gente pelo Suzy Valério online, né? Tá ouvindo, muitas mulheres se identificando. Aqui a gente tá com a mãe e com a advogada, né? Val, você deu uma dica muito importante para mulheres que estão vivendo isso. A gente está no início de 2020. Qual é a sua esperança para a sua situação? Espero que o pai do Pedro amanse o coração, que eu nem iria adiante com essa história da Maria da Penha. Eu queria paz para o meu filho. Eu levantei a bandeira da paz, querendo uma guarda compartilhada, ele tendo livre acesso, mas ele não quis. Então, o que é que eu queria? Eu queria assim, que ele olhasse para o Pedro e visse que muitas vezes essa infecção é uma baixa imunidade por causa do emocional. Não necessariamente é por causa da creche ou N fatores que estão dando nome. Então, eu espero que 2020, ou ele seja flexível, né? Ou então esperar pela Maria da Penha mesmo, e através da Maria da Penha ser reconhecido que ele cometeu o crime na frente da criança e ele perder a guarda, porque dá esse direito. O STF já reconhece que aquele que cometeu o crime de violência contra um dos genitores, ele perde o direito da guarda. Val, dizem que por trás de um grande ódio existe um amor enrustido. Você acha que seria possível um perdão entre vocês e de repente uma reconciliação como casal, ou isso é impossível? Isso é impossível. Na verdade, eu não tenho ódio dele não, sabe? Para mim ele é o pai do meu filho, é uma pessoa que eu vivi uma história conturbada, porém que dessa história conturbada veio o nosso filho, que é um ser super importante para minha vida, mas reconciliação acho que não. A gente não tem ideias em comum. Eu sou muito expansiva, ele é muito recluso, então o meu jeito expansivo era interpretado como loucura. Então eu prefiro aqui, por exemplo, se não me cabe eu não vou forçar. Entendeu? E é isso que eu acho que as mulheres devem entender. Se para você se manter na vida de alguém, você tem que se diminuir, desiste, não força. Porque aí você vai estar sendo frustrada e isso não é bacana. Eu não tenho ódio, eu tenho certeza que ele também não me odeia. Ele pode estar me odiando por causa dessa situação que eu avisei para ele. Eu vou procurar mídia, não faz isso com o Pedro. Tudo foi avisado antes. Então, eu tenho certeza que ele não tem ódio a mim, nem eu tenho ódio dele. Eu acho que, como eu lhe disse, era difícil se acertar dentro de casa com coisas básicas. Então, esse estouro dessa situação também, para ele está sendo difícil dele aceitar que não tem mais condições, reconciliação nem nada. Val, obrigada. Eu sei que você é uma mulher de muita fé, que você tem orado muito, tem buscado muito a presença de Deus. Então, para finalizar esse momento de desabafo com a Suzy, qual é assim a palavra que você se apega muito da Bíblia? Eu tenho orado muito o Salmo 91, né? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, descansará. Então, o Espírito Santo é tão maravilhoso que secou minhas lágrimas. Eu não consigo mais chorar. Eu passei um ano de 2019 inteiro chorando praticamente, mas assim, do meio para o fim, eu realmente entreguei a Deus
E Deus, ele tocou dentro de mim dizendo assim, acalma, não precisa chorar. Se você chora, se você se apavora, é porque você não está acreditando em mim. Então eu fiz ao contrário. Antigamente eu estava mostrando o meu problema, né, para Deus. Então eu estou mostrando agora a Deus o meu problema. Eu estou mostrando o tamanho do meu Deus. Tá mostrando o tamanho do seu Deus pra ele. Exato. Val, obrigada. Que Deus te abençoe muito. A gente deseja que eu e toda a família do Suzy Valéria Online, que você seja muito feliz, que principalmente o seu filho, né, seja muito feliz, que essa situação toda seja resolvida, que o pai dele também seja muito feliz e vocês possam viver em paz pelo bem do Pedro, tá bom? A gente deseja isso. Boa sorte, amiga. Obrigada.